Bom, então o que eu estava pensando fazer hoje? Estava pensando trazer alguns conceitos de tratamento térmico que estão previstos na disciplina e que são necessários para que vocês utilizem na prática da engenharia. Quem faz veículo de competição provavelmente já teve que se deparar com uma situação de precisar tratar termicamente um produto, não? Se você for desenvolver um elemento de máquina que você vai utilizar em qualquer que seja o sistema veicular que você desenvolva, um sistema de freio, um sistema de suspensão, um sistema de direção, transmissão, em qualquer que seja nesse sistema que você tenha um componente mecânico, ele pode ser susceptível a tratamento térmico. Por quê? Porque pelas próprias condições de uso dos esforços mecânicos que vão estar atuando sobre esse componente em si, né? E o tratamento térmico é o único recurso que você tem para você poder garantir o comportamento mecânico em serviço desse componente. Então, qual é a finalidade do tratamento térmico? Beneficiamento, melhoria do comportamento mecânico do componente a ser utilizado na engenharia. Qualquer que seja o componente a ser utilizado na engenharia, qualquer que seja a solicitação a ele aplicada, o tratamento térmico vem a melhorar esse comportamento mecânico em uso, não? E por que a gente precisa falar de tratamento térmico desse componente? Porque até então, o material que você utilizou provavelmente foi um material que foi comprado numa condição de tratamento térmico adequada para todo o processo de transformação que esse material precisa passar para chegar ao produto final que você busca através dele. Então, se você agora mesmo for comprar uma barra de aço para fabricar a partir dessa barra de aço uma engrenagem, né, você certamente vai encontrar essa barra de aço em estado normalizado, que é a melhor condição de entrega que você encontra no mercado para poder facilitar o processo de usinagem dessa engrenagem. Depois disso, o que você faz com essa engrenagem? Você não vai aplicar ela em estado normalizado, você vai usar ela primeiro passando por um processo de tratamento térmico para posteriormente aplicar e instalar ela naquela configuração mecânica onde ela vai exercer sua função como engrenagem. Então, o tratamento térmico busca o processo de melhoria das qualidades mecânicas para fins de uso desse componente. Eu vou falar aqui de tratamento térmico de produtos forjados, sim, ou também de produtos fundidos que precisam de tratamento térmico. Qualquer que sejam os dois processos, seja ou de fundição, ou seja, ou de forjamento, a maior parte dos produtos eles vão precisar de algum tratamento térmico. Qual é a finalidade do tratamento térmico? Existem vários tipos de tratamento térmico. Estou mostrando aqui de uma forma geral por que seria necessário fazer um tratamento térmico. Remover tensões internas. Quando a gente vê o processo de forjamento a frio, por exemplo, é um processo, como todo processo de conformação mecânica, é um processo que vai naturalmente acontecer gerando muitas tensões internas no material, tensões microestruturais. Imagina que você tem um grão microestrutural e esse grão, ele num primeiro momento tem uma forma poliédrica que é axial e ele sofre uma deformação, você amassa ele vai adotar uma forma de panqueca, por exemplo, não? E você vai ter uma estrutura multigrão totalmente panquecada, né? Ao longo desse processo de panquecamento desses grãos, o que vai acabar acontecendo? As discordâncias que estão situadas na estrutura cristalográfica de cada um dos grãos, essas discordâncias elas vão se movimentando. Quando a gente fala em movimentar discordância, a gente sempre diz assim, discordância, mobilidade, discordância é um mecanismo de deformação plástica. Se as discordâncias se movimentam, tem capacidade de se movimentar, o material tem capacidade de se deformar plasticamente. Então, por enquanto você está aplicando deformação plástica, o material e discordâncias estão movimentando. Até onde que elas vão chegar nesse processo de movimentação? Até o contorno de grão. Então, a partir do momento em que as discordâncias chegam ao contorno de grão, elas não conseguem continuar se movimentando.
E o que continua acontecendo nesse processo de formação plástica no interior desse grão? Todas as discordâncias que o grão tem, elas vão continuar se movimentando até encontrarem o contorno do grão. Digamos que em um certo momento da conformação plástica, o grão ele está já tão deformado que as discordâncias no interior dele não conseguem se movimentar mais porque elas já estão amontoadas ao redor do contorno do grão. Esse processo de amontoado de discordância no contorno do grão é o que gera tensão interna na microestrutura. O fato das discordâncias não conseguirem se movimentar mais porque o contorno do grão acaba sendo uma barreira para essa mobilidade é nesse momento em que a gente está encruando o material. Então, essa tensão interna acumulada em contorno do grão por causa do amontoado de discordância é o que a gente precisa resolver com o tratamento térmico. Porque se não for assim, o que vai acabar acontecendo? Um material super tenso, por causa da energia de formação acumulada nele, né, pode ser utilizado na engenharia e quando submetido a impacto, né, se a geometria dele for, por exemplo, uma geometria que convida à propagação de uma trinca, um eixo, por exemplo, tem mudanças de seção, mudanças de diâmetro repentinas, assim, se você não tiver, por exemplo, pontos onde houver um raio de curvatura que permita aliviar essas mudanças de seção, nessas mudanças de seção você tem pontos naturalmente concentradores de tensão. Se o material já naturalmente está tenso por causa do processo de conformação, os concentradores mecânicos de tensão, que por geometria você pode ter em um componente mecânico, vão naturalmente acentuar o potencial de falha desse material. E uma falha frágil. Então, o que você precisa fazer? Remover tensões internas. Remover as tensões internas que foram induzidas pelo processo de conformação que deu a forma àquele produto. É isso. É basicamente isso. Primeiro isso. Segundo, que você, num processo de forjamento, todos esses grãos, eles foram naturalmente coando, não? E seguindo o fluxo da formação para preencher aquela cavidade que precisa ser preenchida para você poder ter o produto forjado. Esse processo de escoamento de grão, quando você olha ele transversalmente, o que eu estou mostrando ali, você vai ver que existe o quê? Que existem turbulências no arranjo dos grãos no material. Isso causa uma heterogeneidade muito grande no material. Em alguns pontos onde o material está mais turbulento, está mais bagunçado, existe mais tensão do que em outro ponto. Então, essa heterogeneidade microestrutural se resolve também homogeneizando a estrutura. É uma consequência do processo de você remover as tensões internas. A primeira grande coisa, você remove as tensões internas e você, digamos assim, que cristalograficamente você faz com que as discordâncias retornem a seus pontos de origem. Okay? Você recupera cristalograficamente o material. Né? Na sequência, como consequência desse processo de recuperação, de ortogonalização do reticulado cristalino, lembrando que o reticulado cristalino é uma rede bem organizada e quando você deforma, ele fica uma rede toda bagunçada, não? Então, quando você reorganiza a rede cristalina, você já cria condições para que a microestrutura possa ser homogeneizada. Melhora a usinabilidade, né? E pode conferir comportamento mecânico. Depois que você homogeneiza isso, aí você faz o resfriamento que você quiser. Então, geralmente, quando a gente faz um tratamento térmico para um forjado, ou quando a gente faz tratamento térmico para um fundido, em um fundido, como se vê o fundido, por exemplo? O fundido, uma peça fundida, ela tem heterogeneidade química, porque pode ter microsegregações. Ou ela pode ter heterogeneidades microestruturais porque durante o processo de solidificação uma parte pode ficar mais grosseira, uma parte pode ficar mais refinada. Não? Então, o que se faz nesse caso no tratamento térmico fundido? Igual, você homogeneiza quimicamente o material, você homogeneiza a microestrutura, você pode também facilitar a usinagem a partir desse momento, porque o material bruto de solidificação é muito mais duro do que o material já homogeneizado, não? Mas o certo é que tanto para o fundido quanto para o forjado, a grande pegada do tratamento térmico é conferir comportamento. Conferir comportamento. Então, por exemplo, um suporte de feixe de mola fundido em ferro fundido nodular,
Ele só vai ter realmente o comportamento mecânico que ele precisa, que é assim. O suporte feixe de mola, como seu próprio nome indica, significa o quê? É um elemento que vai sustentar os feixes de mola de um sistema de suspensão em um caminhão. Então, eles vão trabalhar sob impacto. Então, ele precisa ter tenacidade, ele precisa ter capacidade de absorver energia. Esse comportamento mecânico que o ferro fundido nodular possui somente será possível se você fizer uma austêmpera. E a austêmpera é o tratamento térmico que é assim que se conhece o tratamento térmico que se aplica nesse tipo de material para você poder ter esse comportamento mecânico. Então, o conferir comportamento é a chave do tratamento térmico. Alívio de tensão e conferir comportamento são os dois principais fins que eu já de cara posso lhes dizer a vocês que nós perseguimos com o tratamento térmico. E atingir comportamento para garantir as condições de uso do produto de engenharia. Entendeu? Para garantir as condições de uso. É claro que quando você alivia as tensões, você tem um efeito secundário do tratamento térmico, que é melhorar a usinabilidade. Em ambas as duas situações que eu estou falando aqui, tanto do produto fundido quanto do produto forjado, eu digo assim, o tratamento térmico aqui que nós queremos mostrar é aquele que busca melhorar comportamento, porque depois desse tratamento térmico, o produto está pronto para ser usado, para ser instalado naquele sistema onde ele vai operar, não? O tratamento térmico ele vai consistir basicamente em dois momentos, o momento do aquecimento e o momento do resfriamento. Em qualquer que seja o momento de você aquecer o material até a temperatura onde você vai manter ele para homogeneizar a temperatura de trabalho do tratamento térmico ou mesmo o ciclo de resfriamento, você vai precisar naturalmente entender de que quando você aquece, você altera as propriedades mecânicas, com o comportamento dele. Né? E essas alterações, elas naturalmente estão associadas a um processo de modificação microestrutural. Se você parte de um aço, né, forjado, a microestrutura dele é uma microestrutura deformada, mas ela é constituída por ferrite e perlita, né, deformada, bandeada, assim, toda fibrosa, não? Quando você aquece essa microestrutura, você modifica ela para uma microestrutura austenítica, porque você vai aquecer o material até uma temperatura onde você vai homogeneizar a microestrutura, e a homogeneidade dessa microestrutura parte de você atingir o estado austenítico nesse material. Então, naturalmente, o comportamento mecânico dele vai mudar. Uma coisa é você ter ferrite e perlita deformada, né, fibrosa. Outra coisa é você ter a austenita recristalizada. Né? Mas o certo é que tanto no aquecimento quanto no resfriamento, você precisa entender quais são as principais variáveis desse processo. Né? E tem como principais variáveis do processo quanto é a velocidade que você aquece o material. E é muito importante isso porque quando se trata de materiais volumosos, hein, onde naturalmente você vai poder ter uma temperatura, um tempo de resposta de aquecimento no material na superfície diferente do que é o tempo de resposta do material no aquecimento no núcleo, entendeu? Então, existe um gradiente térmico significativo entre o que é superfície e o que é núcleo. Você precisa entender de que não pode ser uma velocidade de aquecimento muito grande quando se trata de material muito espesso, muito consistente, porque você vai chegar na temperatura de trabalho em uma condição em que a superfície ela está na temperatura de trabalho, mas o núcleo ele ainda não está na temperatura de trabalho. De aí que você vai deduzir a importância que tem, né? O tempo de enchar, que é o tempo de manutenção do produto no forno. Esse tempo ele começa a ser contado a partir do momento em que você garante de que todo o volume do material ele está na temperatura de trabalho. A partir daí, você conta o tempo de tratamento. Tempo de tratamento é outra das variáveis importantes do tratamento térmico. Temperatura é outra variável importante. Meio de resfriamento é outra variável importante. A atmosfera do forno
também é muito importante, dependendo muito dos controles internos que você tem no forno. Se você permitir a presença de oxigênio na câmara do forno, você vai oxidar a superfície do material que você está tratando termicamente. Isso vai pressupor o quê? A formação de carepa, o que não é desejável. Isso se você fizer o tratamento térmico num forno tipo câmara com atmosfera descontrolada ou atmosfera oxidante, né? Então, a atmosfera do forno é importante para você garantir a qualidade da superfície do produto que você está tratando, né? Temperatura de trabalho é importante para você poder ter controle sobre a microestrutura de partida que você vai precisar ter para poder, a partir dela, resfriar o material e conseguir o comportamento mecânico que você busca com o resfriamento. E meio resfriamento é importante porque, dependendo muito do tipo de resfriamento, você pode ter um resfriamento mais lento, você pode ter um resfriamento moderado, ou você pode ter um resfriamento muito mais rápido, super rápido. E, consequentemente, com a forma que você resfria, é a microestrutura que você obtém, e, consequentemente, com a microestrutura que você obtém, é o comportamento mecânico do produto. Então, por exemplo, o mesmo aço ele pode ser submetido a um tratamento de austenticização a 980 graus. E ele vai ser super resfriado lentamente. Ele vai ter uma característica mecânica de pouco limite de escoamento e muito alongamento. Esse aço ele pode ser submetido a um processo de resfriamento super rápido e ele vai ter como característica mecânica um comportamento, um alongamento baixo e um limite de resistência alto. O que pode estar acontecendo quando o resfriamento é lento e quando o resfriamento é rápido? O que garante que o que faz possível de fato que com um resfriamento rápido você consiga mais resistência mecânica do que com um resfriamento lento no mesmo aço? Quem garante isso é a microestrutura que você obtém a partir do modo como você resfria. Então, o modo como você resfria é simplesmente um mecanismo que você tem que controlar no tratamento térmico para permitir a microestrutura que vai te permitir o comportamento mecânico que você busca. Então, se você busca uma resistência a desgaste muito grande, você tem que resfriar super rápido. Por quê? Porque a microestrutura que você vai obter vai te trazer muita dureza. E em uma condição de desgaste, o material precisa ser duro. Ele não pode sofrer desgaste. Desgaste é um mecanismo de formação plástica de superfície. Você tem que evitar isso. E para isso, o material tem que ter resistência mecânica na superfície. Isto é, dureza, por exemplo. Então, tudo isso são as variáveis que você controla para você poder ter, então, nesse caso, o comportamento mecânico que você busca. E em todo momento, como todo processo, você precisa ter garantia de reprodutibilidade. Então, quando a gente fala de condições controladas de velocidade, de temperatura, de tempo, de meio resfriamento e de atmosfera do forno, é para que, se você for tratar lotes da mesma peça, que, no fim, todas as peças, independente do lote que seja, elas respondam, garantam o comportamento mecânico para o qual foi feito o tratamento térmico. Então, você não vai conseguir tratar de uma vez 3 milhões de pinhões. Se trata, conforme for a capacidade do forno, um pouco de cada vez, entendeu? Só que você precisa garantir o comportamento mecânico nos 3 milhões de pinhões, nos 3 milhões de engrenagem, nos 3 milhões de eixo que você precise tratar termicamente. Tem uma novidade aí relacionada com o tratamento térmico e que talvez isso nos leve a pensar de que a gente precisa investir mais tempo em tratamento térmico. Na indústria automotiva, até 2019, né, não era requisito de desenvolvimento de fornecedores olhar o tratamento térmico. Se desenvolvia todo e qualquer tipo de fornecedor na indústria automotiva. E para isso existem normas, né? Então, se você for conversar com a professora Sueli Fischer, que é professora da área de gestão da qualidade automotiva, ela vai falar assim para você de que a partir de 2019, as novas normas de gestão da qualidade automotiva exigem procedimentos de desenvolvimento de fornecedores em tratamento térmico.
Esses procedimentos obrigam, por exemplo, as empresas de tratamento térmico a garantir uma série de indicadores da qualidade do processo, que até então não eram permitidos. Isso para dizer o quê? Você é engenheiro automotivo, trabalha numa linha de desenvolvimento de produto de sistemas de transmissão numa montadora de veículo. Você vai encomendar, sei lá, tratamento térmico de 3.000 eixos. Eixo primário, eixo secundário, qualquer que seja o nome do eixo. 3.000 eixos lá para a caixa de redução lá daquele veículo que você está desenvolvendo. Você contrata os prestadores de serviço de tratamento térmico, mas você não liga se ele está ou não está certificado. Agora precisa de certificação. E precisa de certificação automotiva, não é certificação qualquer que seja, por aí genérica. Então, essas LQ da vida, hein, elas vêm com uma força muito grande no sentido de desenvolver ou certificar os fornecedores de tratamento térmico. Aí vai ser verificado o impacto ambiental do processo, aí vai ser analisado, por exemplo, as condições de insalubridade, porque se está falando de um tipo de operação que pode comprometer ou pôr em risco a saúde do indivíduo que está trabalhando, entendeu? As condições em que isso acontece é o que está sendo certificado. Alguns tratamentos térmicos aqui em Joinville, eles estão muito preocupados com essa nova diretriz, porque não impacta diretamente a cadeia de terceiros, impacta os quarteirizados, por exemplo. O que é um quarteirizado? Vamos lá. Imagina uma montadora de veículo M1 que vai contratar, uma empresa que se dedica a fabricar ferramentais para estampagem. Só que essa empresa que dedica-se a fabricar ferramentais para estampagem contrata uma empresa de tratamento térmico que é a responsável por aplicar aquele tratamento térmico de superfície naquela ferramenta. Então, quem é o fornecedor direto da montadora é o cara que trabalha na usinagem. Só que a montadora ela não vai apenas certificar a qualidade do produto ferramental no aspecto geométrico, que pode estar relacionado com aquilo que um especialista em usinagem precisa garantir. Não. Ela vai certificar também todo aquele processo, todo aquele fornecedor de tratamento térmico. Então, tem empresas de tratamento térmico por aqui que estão preocupadas. Por quê? Porque a partir de um certo momento, elas vão ser cobradas por um processo de certificação. E isso tem um custo, isso tem um custo significativo em melhoria de processo, em certificação, em qualificação de mão de obra, tem uma série de entraves por aí. Então, o tratamento térmico é um nicho para ser pensado, né? Por que é importante ter controle sobre essas variáveis? Porque alguns erros podem acontecer durante o processo de tratamento térmico. E aí eu vou mostrar isso porque esses erros são a causa para que muitas rupturas acabem acontecendo, né? Quando a gente analisa quanto de ruptura acontece na engenharia, na escala de 0 a 10, nós podemos dizer assim que 8 por cada 10 rupturas podem estar associadas a causas relacionadas com tratamento térmico, com falhas de tratamento térmico. Então, é muito importante entender por que pode falhar um tratamento térmico, né? Então, erro no tratamento térmico pode estar associado a quanto de velocidade você utiliza para aquecer, tudo que está relacionado com o controle de todas essas principais 5 variáveis. Qualquer desvio no controle dos limites de velocidade, de temperatura, de tempo, de tipo de resfriamento e de atmosfera do forno pode impactar em grandes erros associados a tratamento térmico. Tem mais causas associadas à ruptura de peças, o material poderia ser uma delas, não? E quando a gente vê material, a gente pode ver, por exemplo, associado ao material, um comportamento muito interessante é o quanto o tamanho de grão pode representar um problema para o uso dessa peça. E aonde que se controla o tamanho de grão?
se controla no tratamento térmico. Então, quando você vê, por exemplo, uma peça que, por causa de um tratamento térmico, ela sofre um crescimento anormal de grão, né? O material ele pode ser suscetível a falha de ruptura frágil, não? Depois você tem aqui, por exemplo, o designer. O designer, você vai ter, por exemplo, rasgo de chaveta, furos, variações de seção, marcas de punção, cantos vivos, hein? E qualquer que sejam esses concentradores de tensão atrelados a designer, isso pode ser naturalmente um problema que pode induzir falha. O que eu estava mostrando para vocês anteriormente em relação a o quanto, por exemplo, um material de microestrutura heterogênea pode ser suscetível a falha pela microestrutura quando tem, por exemplo, algum concentrador de tensão atrelado ao design, se somatiza o efeito da potencial falha mecânica por causa da heterogeneidade da microestrutura. Então, tudo isso faz parte do conjunto de fatores que podem levar o material a romper, não? Que a gente precisa evitar, não? Então, se você vai fazer um tratamento térmico, você precisa evitar a ruptura. Então, na hora de você tratar termicamente, você precisa levar em consideração tudo isso, porque, por exemplo, a geometria, o comprimento do elemento, putz, se você está tratando termicamente um eixo comprido, vamos supor, de 80, 90 centímetros de comprimento, 1 metro de comprimento, um eixo desse tamanho, né? Você precisa tomar muito cuidado como você vai introduzir esse eixo no forno. Talvez você precise criar um dispositivo para você prender o eixo dentro do forno e você colocar o conjunto dispositivo eixo dentro do forno para quê? Para que qualquer empenamento que o produto pode sofrer por causa da sua geometria, seu tamanho, seu design, ele possa ser atenuado através do uso do dispositivo. Então, é muito importante que vocês entendam tudo isso, porque tudo isso faz parte da estratégia que você vai usar como especialista nessa área, não? Usinagem, por exemplo, pode causar também tratamentos térmicos, queimas de ruptura. Então, essa é uma falha mecânica que pode estar atrelada à usinagem. Quando você tem, por exemplo, queimas de retífica na superfície de uma peça, você tem naquele ponto uma microestrutura diferente do que em qualquer outra parte da superfície dessa peça, a microestrutura que você tem. Então é muito importante isso. A alta amperagem na eletroerosão pode modificar o comportamento mecânico do material quando você está usinando aquele produto. Então é aquela história. Professor, não precisamos fazer usinagem por eletroerosão naquela ponta daquela flange. Ok, perfeito. Qual é a sequência lógica para você tratar termicamente esse material, né? Olha, leva para a usinagem por eletroerosão, usina por eletroerosão a ponta, faz essa estria que você precisa fazer, e depois então você faz um alívio de tensões, né, naquela peça que você usinou. Por quê? Porque naquele momento onde você está fazendo usinagem por eletroerosão, você modifica o comportamento mecânico do produto e você modifica por causa do excesso de tensão, por causa do excesso de temperatura, do aporte térmico que o processo em si causa, não? E isso modifica a microestrutura e modifica o comportamento mecânico. Então, tudo isso que está aí é muito importante para ser levado em consideração em tratamento térmico. Então, quando você trata termicamente um material, a pergunta que um especialista em tratamento térmico faz é assim: em que estado se encontra o material? Olha, ele está no estado normalizado, ele foi usinado, torneado, já está no formato engrenagem como nós precisamos. Depois disso, o que mais exige o projeto? Exige uma retífica na superfície dos dentes, sim, para garantir um bom acoplamento no sistema. Então, tem o sobrematerial que preciso já corrigir após o tratamento térmico. Você faz o tratamento térmico e depois se faz a usinagem de acabamento que precisa, não? Então, é muito importante se ter o ciclo todo do processo
para chegar ao produto em si, porque o que você trata é o produto. É muito importante que você entenda que o histórico termomecânico do produto é muito importante na hora de definir o tratamento térmico. E tudo isso faz parte de um processo que você faz quando você está contratando o serviço de tratamento térmico. O cara que recepciona o pedido, ele vai querer saber tudo isso que você precisa fornecer para ele. Então, você como engenheiro que vai requerer um tratamento térmico, precisa utilizar uma linguagem que permita se comunicar com o cara que vai tratar seu produto. Se você não conseguir isso, aí você vai ter um problema sério, você corre o risco de você não ter um bom tratamento térmico. Como a velocidade de aquecimento pode impactar em tudo isso que eu estou falando assim? Olha, a velocidade de aquecimento não deve ser tão lento ao ponto de que o material fique exposto por muito tempo numa condição de temperatura em que possa se dar o aumento do tamanho de grão. Ela tem que ser não muito lento para evitar isso e não muito rápido para evitar um gradiente de temperatura da superfície em relação ao núcleo. Então, não deve ser muito rápido para evitar empenamento, trinca, né? E quanto maior é o teor de carbono, quanto maior é a quantidade de elementos de liga que o material possui, na sua composição química é recomendado fazer aquecimento por degraus, em etapas, como eu vou mostrar nos gráficos assim.